Eu sou uma filha amada de Deus, lutando contra a procrastinação, a codependência emocional, o amadurecimento precoce, a mentira, a ira, a rejeição familiar. Meu nome é Sara. Desde o meu nascimento eu fui planejada e sempre fui amada pelos meus pais e parentes. Até que um dia, quando eu nasci, minha mãe morreu na hora do parto por uma hemorragia precoce. Não sabemos o motivo, mas fiquei muito triste, mesmo não sabendo. Poucos dias de vida, eu fui para o hospital e voltei para casa. Meus pais não sabiam muito o que fazer comigo, pois eu era um bebê e meu pai não tinha condição de cuidar de mim. Fui para a casa da minha avó materna e eles discutiram como ia ficar. Até os meus 4 anos, fiquei com a minha avó materna. Fiquei com minha avó materna e tia. Aprendi a crescendo, falando mãe, pai e tia, pois não sabia o significado de uma mãe de sangue, pois só tinha minha avó e minha tia como referência. Meu pai não cuidou de mim quando eu nasci por causa de algumas dificuldades físicas, financeiras e porque casou de novo com a minha madrasta, a Grazi, que com ela teve 4 filhos. Sempre fui amada e sempre admirei minha aparência desde que nasci. Quando eu cresci mais um pouco, aos 4 anos, dia 9 de novembro, dia 7, um dia antes do meu aniversário, veio a triste notícia. A quem eu considerava mãe acabava de falecer de um infarto. Não sabia muito o significado, mas sempre fui uma menina que sabia o que estava acontecendo. Fiquei muito triste. Com o preparativo do funeral, a minha tia Cláudia e meu tio Gilmar chegaram a Petrópolis, no Rio de Janeiro, para saber. Eles fizeram uma proposta inusitada ao meu pai. Pediram para que eu viesse morar em Ribeirão Pires, São Paulo, com eles e criar eles como filha. Eles pegaram o direito da guarda. Meu pai pensou muito sobre esse assunto e depois, logo em seguida, aceitou. Eles adotaram eu porque eles não tiveram condições de ter filho. Então, eu vim para São Paulo com a minha tia e eles. E ela me falou uma frase que marcou muito a minha vida. Filha, agora você vai morar com a tia, tá bom? Você vai poder me chamar de tia ou de mãe. E eu lembro que eu sempre fui uma menina muito espontânea e falei na lata, eu posso chamar você de mãe. E foi assim, e a gente divide agora. Aos meus 6 anos, entrei numa escola. Lembro que fiquei super animada. E eu lembro muito bem que ela me conta que ela ficou chorando no portão, enquanto eu, super animada, arrastei minha mochila de rodinhas e fui correndo para a minha sala de aula. Quando cheguei lá na sala de aula, era uma escola particular e eu só vi crianças brancas. Quando eu cheguei, eles falaram que eu não podia brincar com eles, pois também não era branca. Cheguei a duvidar da minha capacidade, mas sempre não desisti no primeiro momento. Tentei fazer amizades. Nesse meio de amizades, conheci o Cauã, um amigo que levo de longa data por ter me apoiado. Semanas foi passando e achei que era só uma brincadeira de criança, mas tudo ficou pior. Fiquei com muito medo e receio, porque achei que aquelas crianças seriam legais comigo. Pronto, meu primeiro contato com o bullying. Falaram que meu cabelo era feio e eu não poderia ser amiga delas, pois elas eram só brancas e eu era a única negra na sala. Nem a professora apoiava isso direito. Aos meus 6 anos, fui para uma escola nova, o Carlosson, onde me adaptei terrivelmente, pois não queria ficar na escola. Sentia, às vezes, náuseas e dores nas costas só para ir embora e ficar com a minha mãe, pois lá eu me sentia segura. Lá também conheci o Paulo. Ele tentava fazer amizade comigo, mas eu tinha muito medo do que ele viria ou que ele queria. Cheguei a pensar que não merecia aquele lugar e nem as pessoas que me amavam, pois eu entrei naquela primeira sala do Jardim 2 e conheci um grupo de meninas que tudo que eu brincava ou tudo que eu queria, elas tomavam de mim, porque falaram que branco é superior a negro. Falavam do meu cabelo, da minha pele, e que eu não era digna de estar naquele lugar. E a professora nem ligava todas as vezes que eu falava de bullying. Comecei a ter baixa autoestima e falar que eu não era amada. Por dentro, eu sorria para as pessoas na igreja, mas eu estava deprimida ao ponto que eu não queria entrar nem para brincar na escolinha. Com 7 anos de idade, tive meu primeiro contato com a química no cabelo. As pessoas falavam que meu cabelo era lindo, que eu não precisava fazer aquilo, mas por dentro eu estava pedindo socorro e querendo fazer aquilo mais que tudo, para ser aceita no lugar onde eu fui escolhida. Cheguei ao ponto em um mercado chegar e uma mulher perguntar se eu estava perdida e eu afirmar que estava com meu pai. E ela falou assim,
não é possível ele ser seu pai. Olhou com aquele olhar de desprezo e racismo. Olhou para mim e falou que eu não podia ser filha dele, porque eu era negra e ele era branco, de olho azul. Aos 7 anos de idade, conheci a química no cabelo, como falei, e aconteceu uma das piores coisas da minha vida. Eu estava sentada com uma professora maravilhosa que eu conheci, que chama Maeli, e era negra igual a eu. Falava sobre muita cultura negra, mas eu já perdia a autoestima na cultura negra. Desprezava todos que falavam que eu era linda do jeito que eu era, porque eu era morena, porque eu era negra, e eu devia ser amada, e amada por isso, porque eu sou obra e criatura de Deus. As pessoas falavam que eu era escolhida do Senhor, e eu era abençoada por estar nessa família. Eu amo muito minha família, mas não vi esse lugar de direito. Achei que tudo isso não passava de uma farsa deles. Muitas vezes bloqueei isso de mim. Aceitava só o elogio que falavam, ou o que você fazia. Sara faz isso, e eu e ela fazia com toda gratidão. Mas por dentro eu falava, é melhor eu fazer do que ser abandonada e rejeitada mais uma vez. Eu fui de novo e de novo tentando fazer amizades, mas toda vez que tentava, fracassava mais uma vez. Cheguei aos 10 anos com algumas marcas que o bullying me deixou. Fazia amigos e sempre fui muito espontânea, mas algumas coisas que eu pensava, começaram a pensar fazendo assim. Será que faz sentido eu ser assim? E eu falava, parecia que Deus era só um amigo bem distante, uma amizade de criança, onde eu só tinha amizades e um dia acabavam. É assim que eu retratava Deus na minha vida. Todo ano meu pai vinha me visitar e eu adorava isso. Minha família e meus amigos que eu tenho hoje me amam bastante. Aí cheguei num ponto da minha vida que não fazia mais sentido viver. Comecei a caminhar com Deus aos meus 11 anos e lá eu conheci ele no retiro e no encontro de jovens, que foi a melhor experiência espiritual da minha vida, onde eu tive um encontro com Deus e recebi os dons sobrenaturais da minha vida. Perdoei essas pessoas no 30 semanas com muita angústia em meu coração, pois eu sabia que o que elas fizeram comigo era errado. E essa professora salvou a minha vida, porque ela foi evangelizada. Ela me evangelizou quando eu era pequena. E eu lembro de uma frase que ela me marcou muito hoje, que é: você pode ser o que você quer ser, mas você vai ter limites na vida. Não importa se você é negro ou branco, todos somos iguais. Se eu sair sangue do meu pulso e sair sangue do pulso da minha mãe, que é branca, vai sair o mesmo sangue. E não importa a diferença, porque somos todos iguais aos olhos de Deus. Eu estava com 10 anos, a professora Maeli, e eu estava lendo, e ela lia um livro para a gente toda hora. E era uma bolsa, o nome do livro era Bolsa Amarela. Cheguei perto dela, lembro que sentei na frente dela. Quando eu sentei, a menina veio e me empurrou, me colocou para baixo e falou: me obedece, porque eu sou branca e você é negra. Você deve ficar lá no fundo, porque eu sou superior a você. Lembro muito bem que essa professora negra olhou com um olhar de repreensão para ela e levou ela para a coordenação. Ela me obrigou a dizer desculpa. Mas eu lembro muito bem o desgosto na cara dela por ela ter feito uma pessoa negra pedir desculpa para uma pessoa branca. Amo muito os meus pais de coração, e hoje eu entendo o plano maravilhoso na vida de Deus, porque o Senhor entregou o seu único filho para morrer por mim. E hoje, no 30 semanas, aprendi a gostar do meu cabelo. Há 2 anos, fiz a minha transição capilar, e hoje aceito o meu cabelo como sou, e vejo as qualidades que ele tem. Hoje tenho orgulho da minha descendência negra. As pessoas não importam o que falam, e eu vou falar: eu sou a imagem e semelhança de Deus. E se Deus me criou assim, é porque Ele gosta de mim assim, e assim eu vou louvar Ele de qualquer jeito. Não vai importar nada o que eles falarem, pois lá não vai me atingir, porque eu sei que é Satanás tentando me colocar para baixo mais uma vez. Perdoo essas pessoas e quero ser amiga delas de novo. Muitas delas vieram me pedir desculpa depois desse ciclo do 30 semanas. Percebi que eu tinha codependência emocional, pois dependia de todas as pessoas e dependia da carência delas. Hoje, eu sei que eu não preciso, Sara faz isso ou Sara faz aquilo. Eu tenho opinião própria. Eu tenho o direito de falar sim ou não. Eu vejo na Bíblia que o Senhor me amou muito e desejou eu desde o primeiro rascunho que Ele fez lá no céu de mim. E sei que minha mãe estaria orgulhosa de mim se ela estivesse hoje aqui. Muito obrigada pela partilha.